Graça e a paz para todos os irmãos. Pode se sentar. Romanos, capítulo 1. Por favor, abrem Romanos, capítulo 1. Não, vou botar agora aqui para não perder nossa palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Como sempre peço, não feche a Bíblia, deixe a Bíblia aberta. E se possível, vou conferir passo a passo o que eu estou falando aqui. Como eu sempre digo, a minha autoridade ela só é válida enquanto o que eu estiver falando estiver aqui na palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, vou primeiro colocar aqui os irmãos no tempo certo aqui dessa passagem. A carta aos Romanos ela é tão importante que, se você for parar para pensar, ela foi escrita antes dos Evangelhos. Ela veio antes de Marcos, Mateus, Lucas, João, para você ver o tamanho de importância que tem essa carta. Nas igrejas primitivas, os Evangelhos eles vieram depois dessa carta. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma por um motivo muito especial. Paulo aqui ele já estava na sua segunda viagem missionária, se não me engano, e ele tinha um propósito de estender as igrejas. Ele queria ir mais além. Paulo era um plantador de igrejas, todos sabem. Ele queria ir mais além. Só que naquele tempo, assim como hoje, se precisa de recursos, dinheiro, certo? Paulo precisava desse recurso. Então o que ele faz? Ele tinha conhecimento dos irmãos que viviam em Roma, irmãos que eram oriundos daquela manifestação lá em Pentecostes, se converteram lá, muitos foram morar em Roma. Você vai ver essa lista no capítulo 16 desses irmãos de Romanos. E Paulo então ele escreve para a igreja de Roma. Veja bem, a igreja não é que era uma casa como é hoje em dia. A igreja naquele tempo era vamos dizer assim, uma vila de casas, onde tinham várias casas, vários irmãos morando, e ali se convivia como se fosse uma unidade, como a nossa irmã falou. E então Paulo escreve para essa igreja de Roma, claro, se apresentando, alguns irmãos já conheciam ele, mas se apresentando, e com a intenção de que angariar fundos para então ele conseguir fazer essa viagem, essa quarta viagem missionária até a Espanha, que era bem mais acima. Então se precisaria de bem mais recursos. Muitos irmãos conheciam Paulo, mas outros irmãos não conheciam. Outros irmãos que também eram judeus não conheciam. Então, na ideia de Paulo, o que ele faz? Eu vou aqui resumir o Evangelho que eu prego e vou mandar nessa carta para os irmãos que estão lá. E assim eles vão conhecer, me conhecer e conhecer o que eu prego. Por isso que essa carta é tão recheada de informações. Por quê? Porque ele aqui está apresentando o Evangelho. E é uma carta que todo irmão deveria não só ler, como estudar e se debruçar sobre ela. Porque aqui você vai aprender por que você precisa de Cristo. Você vai aprender por que só Cristo salva. Aqui você vai aprender que você e eu, nós não merecemos nada de Deus. Nós estamos caídos em nossas ofensas. Ou seja, são várias coisas que se Deus se permitir, se o pastor assim me chamar mais à frente, eu vou vir aqui, sempre que puder estar expondo aqui os irmãos entenderem. Então, aqui no capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, parece pouca coisa, né? 2 versículos. Mas se a gente for estudar aqui, a gente não sai daqui hoje. De tanta informação que tem aqui. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível e que os irmãos aí estejam com o dedo preparado para poder passar as páginas. Vamos lá. Repetindo aqui o versículo 16.
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na primeira parte desse versículo você vê Paulo falando, pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo começaria esse versículo falando isso? Bom, obviamente, eu já tinha falado antes do versículo anterior, mas aqui, no nosso contexto, vou trazer bem resumidamente. Paulo era um fariseu, era um judeu fervoroso, certo? Um dos maiores da sua época. Ele veio a crescer um pouquinho depois de Jesus, né? Um pouquinho depois da época de Jesus, mas ele foi ali contemporâneo de Jesus, ou seja, ele foi crescendo ao mesmo tempo que Jesus foi crescendo. Só que Paulo, ele não foi tendo a mesma fama que Jesus. Obviamente que Jesus, nosso Senhor, é o rei, ele tinha o poder, ele tinha a palavra. Paulo, ele tinha o estudo dos fariseus. Então você vai ver que os judeus, na mente, na visão deles, era impossível que o Messias fosse crucificado, fosse exposto à vergonha de estar na cruz, porque aquele que era pendurado na cruz era classificado como um maldito. Ou seja, na visão deles, o Messias, o rei de Israel, jamais poderia estar ali, na cruz, sendo crucificado. Então, quando você chegava para o judeu e falasse que ele dependeria de um homem que foi crucificado para ser salvo, na visão dele, isso é loucura. Isso não existe. Como é que um homem que foi pendurado no madeiro, um maldito, vai nos salvar? Ou seja, muitos irmãos se converteram naquela época, tinham vergonha de pregar o Evangelho. Dá para entender por quê. Justamente por esse motivo. Então Paulo ele começa dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Hoje o Evangelho ele é dividido por muitos irmãos, infelizmente, na ideia de poder. Poder. O crente hoje ele quer o poder. Ele quer falar em língua, ele quer sair flutuando pela igreja, ele quer sair revelando tudo que vem pela frente, CPF, número de documento. Hoje o crente vive à base de poder. Só que se você for olhar as escrituras, você não vai ver essa realidade aqui na palavra. Isso é uma coisa bem diferente. Quando ele vai falar aqui do poder de Deus, o poder que Deus revela, né, o poder que se manifesta, o poder que Deus usa, não é o poder de sair flutuando, não é o poder de sair revelando, é o poder de fazer uma conversão. Nosso irmão aqui cantou muito bem o milagre que Deus fez na vida dele, na minha vida. E a gente vai ver o tamanho do poder que Deus usa para converter uma pessoa, um ser humano. A gente vai ver isso mais à frente. Então Paulo, como judeu, ele tinha todos os motivos para ter vergonha disso. Tinha todos os motivos. Por quê? Por ser judeu, por não acreditar que o Messias estaria pendurado no madeiro, né? Não acreditar que o Salvador estaria pendurado na cruz. Então ele tinha todos os motivos para não crer, e não só crer, como também ter vergonha. Mas Paulo começa falando, eu não me envergonho do Evangelho. E isso aqui já começa dando um belo puxão de orelha para todos nós. Porque aonde pisar a planta dos nossos pés, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Não podemos se omitir. Com toda a educação, com toda a cordialidade que nós temos que pregar o Evangelho. Se tiver sendo falado por ele, mostrar a verdade, tentar ajudar aqueles que precisam, eu vou expor isso mais à frente. Então, Paulo aqui, quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, é por esse motivo. Ele não se envergonhava do Salvador dele ter sido pendurado no madeiro. E agora você imagina você pregar isso com um romano. Roma, naquela época, era o império dominante. Ou seja, era que dominava tudo, da Ásia, um pedaço da África, da Europa, tudo. Você chegar para um romano, para você poder pregar isso e falar para ele que ele dependia de um homem que tinha sido pendurado na cruz, lá em Jerusalém, difícil, certo? É difícil. Então Paulo ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um ponto importante. Paulo, como todos sabem, era perseguidor e cristão. Paulo, você pode classificar ele antes da conversão dele como o pior do cristão. Porque você imagina um homem que mata um cristão, o que ele seria hoje? Então você pensa, Paulo era esse cara.
Paulo era um cara que perseguia, que entrava na casa dos cristãos, arrastava para fora e fazia eles, tentava fazer eles confessar que Cristo era maldito. Eles tinham que amaldiçoar Cristo, eles tinham que rejeitar a cruz. E enquanto as pessoas não falavam, eram chicoteadas, eram apanhadas, até vir a morte. Ou seja, ele matava cristãos. Porque naquele primeiro século, quando havia aquela conversão que houve em massa, irmãos, ninguém negava Cristo não. Ninguém negava Cristo não. Eles tinham sentido o poder da conversão. Eles tinham visto pessoas andar, cegos enxergarem. Ou seja, ninguém negava Cristo não. Você via gente morrendo na arena em Roma, sendo mordida por leão, sendo comida por leão. Você via a mãe com o filho no braço, sendo comido por leão. Mas mesmo assim eles não negavam a Cristo. Aleluia! Enquanto tem crente hoje em dia que se toma uma peteleca e já nega a Jesus. Então, não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Eu vou afirmar muito nesse ponto, porque hoje em dia nós temos várias religiões. Nós temos Testemunho de Jeová, nós temos a Católica, várias religiões. E todos aqui conhecem uma ou outra pessoa que é dessa religião. Você pode reparar, as pessoas que são de outras religiões não têm vergonha de falar da religião delas para você. Falam mesmo, e até pregam para você, mas converter esse demônio. Essa é a hora de você não se encolher. Essa é a hora de você pegar a palavra de Deus, estudar e estar pronto para o quê? Debater. Hoje não. O crente debate a cabeça e fala amém. Deus para te converter. Sendo que você é a ferramenta de Deus para converter o seu próximo. Para abrir os olhos do próximo que está no engano. Então, para isso, nós temos que nos preparar. Não adianta chegar aqui, glória a Deus, aleluia, cantar o louvor e casa. Se você não sentar, abrir os olhos, olhar para o pregador, o pastor, que a irmã está falando, olhar e aprender. Não adianta. E quando chegar lá fora, você sair de casa com um macumbeiro e começar a te indagar sobre a sua religião, não vai adiantar você falar, Deus te repreendo, não vai adiantar você orar, não vai. Nesse caso não adianta você orar, não. Nesse caso é aqui, ó, falar. Expor a sua fé. É o que Pedro diz, você está pronto para responder o motivo da sua fé quando você for indagado. E infelizmente o crente hoje em dia, ele não tem capacidade nenhuma de responder nem sequer uma mínima questão sobre o que alguém pergunta para ele sobre a sua fé. Por que você é crente? Porque eu creio em Jesus. Não é a resposta, não é suficiente. Você quer pregar o Evangelho, você vai ter que se debruçar sobre esse livro e comer. Não adianta você sentar e ficar ouvindo pregação em cara do YouTube achando que você está aprendendo alguma coisa. Não é assim que você aprende o Evangelho. Não é assim. Então, não se envergonhar do Evangelho. Não se envergonhar do Evangelho. Quando Paulo diz aqui que ele é o poder de Deus, como eu falei aqui, a religião hoje em dia dos cristãos, os crentes, principalmente os pentecostais, os neopentecostais, eles entendem que o poder de Deus é a cura, é o milagre, é falar em línguas, é revelar. Irmãos, sim, Deus, claro, é poder. Concedeu isso, concede isso a muita gente. Só que o poder que Paulo está relatando aqui não é esse poder. Não é esse poder que ele está relatando aqui. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, e você vai ver o tamanho do poder que Deus tem que usar para converter um pecador. Um pecador. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Você vai ver o tamanho do poder que Deus tem que fazer, ou melhor, o tamanho do poder que Deus teve que usar para converter a irmã, para me converter, para converter o irmão. Presta atenção. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Amém? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus cria a luz, cria o sol,
Você vê, olha o sol de meio-dia, tenta olhar para o sol, para você ver o tamanho da grandeza dele. Você imagina o tamanho de Deus, o tamanho do poder que Deus teve que fazer, que ter e realizar para fazer aquele sol. Esse é o tamanho do poder que Deus tem que usar para converter um pecador. Ou seja, você vê o tamanho do trabalho que Deus teve para converter você, para converter a todos nós. Não é pouco poder, é desse poder que Paulo está falando. É esse poder. Veja bem, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Vai achar isso lá em Gênesis. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo, Deus, fez resplandecer a luz no seu coração, fez iluminar o coração que antes estava em trevas. Nós nascemos em trevas, nós nascemos em iniquidade, certo? Ele mesmo, ele faz iluminar essa luz no seu coração, que é o que nós chamamos de conversão. Ele converte. Se antes você estava indo para cá, Deus ele te vira pelo avesso, para você olhar para cá. Esses são os escolhidos. Não são os chamados, não. São chamados e escolhidos. Os escolhidos, chuva, sol, cai neve, cai fogo do céu, mas eles vão estar ali, de joelhos dobrados, clamando pelo nome do Senhor. Os escolhidos fazem isso. Os escolhidos fazem isso. Os chamados, na primeira garoa, mete pé. No primeiro pé, mete pé. Na primeira negativa de Deus, eles metem o pé. Eles vêm, sentam no banco, dão glória a Deus, cantam louvor, mas na primeira, não vou falar nem ventania, no primeiro vento de ventilador, no nível 1 que passa, ele já sai. Então, esse é o poder que Deus teve que realizar para converter o teu coração. Não é pouca coisa. Tem dúvida desse tamanho desse poder? Sai no sol de meio-dia e olha para cima se você conseguir, para você ver o tamanho do sol, o tamanho do poder que Deus teve que fazer para converter o teu coração. Aleluia! Fala aqui. Deixa eu ver se uma vez a gente encaminha juntinho com ele. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desculpa. Primeiro do judeu e também do grego. Muitos irmãos têm essa dúvida. Primeiro, por que do judeu? Porque primeiro a palavra de Deus foi revelada aos judeus. Certo? O Paulo vai dizer lá em Romanos, lá no versículo 11. Deles era o culto, o tabernáculo, Cristo nasceu deles, Davi nasceu deles. Então o primeiro foi revelado a eles. E logo depois aqui os gregos representam todas as classes de homens. Ou seja, primeiro para os judeus e depois para todos os homens. Mas você vê que ele não fala depois, não, é também. Por quê? Tete a tete. Todos iguais. Efésios vai nos dizer que todos somos uma só unidade. Então, para de idolatrar judeu. Você tem o mesmo peso do que um judeu para Deus. Você faz parte do povo escolhido, assim como os judeus. Amém? Amém. Quando ele fala do poder, ou melhor, quando ele fala da salvação, muitos irmãos aqui vão entender que é a salvação do inferno, é a salvação da ira de Deus. Ainda não é esse ponto. Quando ele fala aqui que é o poder de Deus, olha aqui, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa salvação aqui que ele está se tratando é a salvação em 4 estágios, ou seja, 4 tipos de salvação em uma só. Primeira salvação, ele vai te salvar da condenação, da culpa. Antes era culpado, agora você não é mais. Você passa a ser justificado. Você tem noção do tamanho que é isso? Eu não sei que esses irmãos estão devendo Serasa aí, eu estou devendo. E se alguém chegasse lá e pagasse minha dívida, quão grande feliz eu ia ficar.
Agora você imagina uma dívida que eu já, essa eu não consigo pagar, passando não consigo. Agora imagina uma dívida que não tem como ninguém pagar. Não dá. Não tem como. Não dá para ninguém pagar. E de repente vem um camarada e está pago. Imagina a alegria, o alívio, o peso que sai das nossas costas. Foi pago. Está quitado. Pagou. Teu nome saiu. Saiu para esquecer. Tem noção do tamanho do peso que saiu das tuas costas? Você tem noção do tamanho da enrascada que a gente estava e ele te tirou? Aleluia. Complicado, difícil. Pega na mão. Ele nos tira a culpa, né, a que nós chamamos da justificação, mas não só isso. Ele vai te tirar também do poder do pecado. Não é só mel. Minha irmã orou aqui, ela foi falar, é fel mesmo. Não é só mel. Ele vai te tirar do poder do pecado. Crente que anda pecando não é crente. Veja bem, pecado é você errar o alvo, é a tradução. Ou seja, você está tentando acertar, você pode uma vez ou outra errar. Iniquidade é premeditar o erro. Crente não faz isso. Crente não acorda de manhã cedo pensando, quando for 10 horas eu vou fazer. Crente não faz isso. Crente ele acorda todo dia de manhã focado em acertar. Uma vez ou outra vai ter uma tropeção. Uma vez ou outra vai ter uma tropeção. Mas isso é um pecado. É um tropeço, é errar o alvo. Iniquidade não. Crente não tem iniquidade. Porque a iniquidade nos separa de Deus. E isso é perigoso. Então, se atente nisso, porque se você não está sentindo esse poder na sua vida, irmão, olha para dentro de você que tem algo errado. Porque, veja bem, são 4 estágios. Você foi justificado, show de bola. Agora ele te liberta do poder do pecado na sua vida. Se antes você fazia, hoje você não faz mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não só do poder do pecado. Aí a gente vai chegar na parte que eu falei que eu ia falar. Ele também vai te livrar da ira de Deus. Muitos irmãos pensam que o que está lá na frente, lá, para a condenação da raça humana, é Satanás vindo atrás de todo mundo com um facão, pegando todo mundo e indo morar no inferno. Não. Quem está lá na reta final, lá esperando todo mundo, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está lá sentadinho no trono esperando. Todos, sem exceção, vão parar lá naquela reta final. E a ira de Deus, não é de Satanás não, a ira de Deus está sobre aquele que não está em Cristo Jesus. Abre aí João capítulo 3, versículo 36. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36. João 3,36. Aquele. Amém? Amém. Irmã Nilda? Chegou? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, lá no final, não está sentado Satanás com um garfo, não. É o próprio Deus. É o próprio Deus que está sentado lá no final só esperando. E a ira dele está sobre esse mundo. Quer escapar dessa ira? Se agarra nele. Cristo Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Abre aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Se é chatinho de achar, porque é pequenininho. Você gosta de digitar só papel, você que dá. Aleluia! Batear o dedo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Marca aí, irmão, que esse texto é muito importante para mim, para vocês, para todos nós. E isso aqui você vai falar para aquela pessoa que não tem noção de quem é Cristo Jesus, porque da Bíblia ninguém duvida. O pessoal vai até tipo assim, está mexido, foi adulterado, mas desse livro todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Embora agora tenha vindo para cá minha mãe, eu vi mesmo uma Bíblia mais para criança, segurando e falando no celular. Quase que eu desci do carro e falei, oi, irmão, aí não vai estar a Bíblia não. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí eu me pergunto, como foi que Jesus nos livrou da ira futura? Ele nos livra da ira de Deus, Ele nos salva do poder do pecado, Ele nos salva da culpa do pecado e Ele nos salva da presença do pecado em nossas vidas. O pecado ele não pode fazer parte da vida do crente. Não cabe na mesma história. Não tem como, não bate. Vamos lá em Isaías 53. Isaías 53. E aqui eu não vou nem comentar, eu só vou ler. Essa passagem aqui, toda vez que eu leio, parece que cai um peso nas minhas costas. Eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu sinto vergonha dos meus atos. Eu sinto vergonha de quem eu fui. Eu sinto vergonha. Isaías 53. Aqui Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías. Ele está falando aqui como seria que iria justificar, como Deus iria justificar o seu povo e qual seria o papel daquele que iria justificar o seu povo. Então Isaías começa falando assim, nosso Senhor falando, Deus falando através de Isaías. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, que é Jesus Cristo? Quem foi revelado? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Só uma observaçãozinha aqui. Não havia em Cristo Jesus nenhuma beleza, nenhuma formosura. Então, quando você olhar aquele retrato daquele bicho de olhos verdes, cabelo liso, correndo assim, bem mais da roupa ele parecia comigo, narigudo, né? Cabecinha quadrada, pele mais morena. Então não havia beleza nele. Deus quis garantir que ninguém fosse atrás dele pela sua beleza, pela sua postura. Não. Deus queria que fosse atrás dele pela sua palavra. Glória a Deus! Era desprezada. Nosso Senhor era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele está falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, no seu caminhar aqui na terra, ele passou por tudo isso aqui. Não é só aquela coisa de pregação, fazer milagre, poder, não.
muitas pessoas torciam o nariz, viravam o rosto, ignoravam, destratavam, mas mesmo assim ele, continuou. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, veja bem, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha, do crente não tem. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, irmãos, marca essa passagem aqui nesse versículo aqui. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. A Deus agradou moê-lo. Tem noção? Quem já viu uma carne inteira sendo moída ali no açougue? A Deus, nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, se agradou de ver Jesus lá na cruz sendo moído, sendo amassado. Ele se agradou, nosso Deus se agradou de ver isso. Fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Veja bem, não são a todos, a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, eu fui culpado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Chegar em casa, esse texto, ler. Olha, se você for pensar em fazer algo que desagrada a Deus, leia de novo, medita nele, porque essa passagem ela tem um peso que muitos irmãos não compreendem. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos acelerar bem, já está avançando. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse pedaço aqui, no final, vou deixar para o final. Vou explicar que tem uma palavra em papel. Mas, olha um ponto interessante. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aonde é que se revela a justiça de Deus? No Evangelho. No Evangelho. Veja bem, em qual religião está o Evangelho? Cristianismo. Não está no candomblé, não está no espiritismo, não está no catolicismo, não. Está no cristianismo. Aqueles que seguem Jesus Cristo. E
ouvir, você vai descobrir o que é a justiça de Deus. E é através do Evangelho que descobrimos a vontade de Deus, que é justificar o seu povo escolhido. Somente o Evangelho e nenhuma outra religião tem esse poder. Então, irmãos, não baixa a cabeça para religião nenhuma que você vê de fora. Não abaixa. Pode parecer convincente o espiritismo que Morto Valta fala, o candomblé que o espírito faz isso, aquilo, irmão. Não ceda, não abaixa a cabeça, porque a sua religião, a minha religião, essa aqui, o cristianismo, é a única revelação de Deus. É a única revelação que está a justiça de Deus. Veja bem, em outras religiões você vai ver um homem tentando se justificar diante de Deus. Você vai ver por obra, né, por oferta, mas aqui não. Você viu o homem tentando fazer alguma coisa aqui para se justificar? Não. Tudo foi obra de Cristo. Tudo foi obra de Cristo. Então não se glorie. Não estufa o peito com o pavão. Porque se não fosse Cristo, nós seríamos todos miseráveis, como muitos que estão fora. Nós não temos mérito nenhum. O Wagner não tem mérito nenhum de estar aqui. Se fosse pelo Wagner, ele estaria lá fora, pegando a Dona Miriam, parando no restaurantezinho aí e aproveitando esse voltando. Mas não tem mérito nenhum de estar aqui. Você não tem mérito nenhum de estar aqui. Porque se não fosse Cristo, estava todo mundo lá fora, se aproveitando e se voltando. Então, irmãos, quando passar por uma pessoa que está no erro, porque ainda está no mundo, não estufa o peito não. Não estufa o peito não. E se não fosse para o nosso Senhor, a gente estava na mesma posição, na mesma situação. Observa, se possível, estende a mão, se possível, dá uma palavra, mostra que ele precisa de um Salvador, porque isso aqui, essa justiça de Deus, quando Paulo está escrevendo aqui, isso aqui não entrava na cabeça do povo romano. Eu preciso ser salvo porque a minha nação, no caso Roma, lidera, governa o mundo. Por que eu preciso ser salvo? É a mesma coisa que hoje em dia. Olha, fala isso com a pessoa. Cara, você precisa ser salvo. Ele vai te falar, salvo do quê? Tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom carro. Por que eu preciso ser salvo? Eles não estão vendo isso. Verdade. Eles não tiveram o Evangelho revelado para eles ainda, assim como nós tivemos. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Claro, gente, é só uma ferramenta que faz o Espírito Santo. Mas como você vai, se está pronto para ser usado pelo Espírito Santo para poder levar essa palavra para a pessoa? Estudando. Ouvindo o que está sendo falado aqui, marcando e estudando em casa. É assim que você vai estar pronto, preparado para quando houver uma oportunidade, pregar para essa pessoa que está precisando. Então, quando você vê uma situação em que pessoas estão no mundo, a gente vai ver daqui a pouco quando a gente sair daqui, não estufa o peito igual um pavão, bota a Bíblia embaixo achando que você é o super poderoso, que você é aquele cara escolhido, que você é o único. Não. Se não fosse nosso Senhor, nós seríamos todos miseráveis. E nós só estamos aqui, na situação que nós estamos de olhos abertos, porque Ele se entregou, porque Ele foi moído, porque Ele foi esmagado por Deus. Só por isso. Irmãos, vou tentar acelerar aqui. O sangue, esse sangue que foi derramado na cruz, abre aí, está adiantando rapidinho, Colossenses capítulo 1, versículo 14. Esse sangue que foi derramado lá na cruz, comigo, Lá atrás. por você, por todos nós, ele não pode ser derramado em vão. Colossenses, primeira carta de Paulo, aliás, a única carta de Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus.
nos dizer o quão valioso é aquele sangue, cada gota que pingava da cruz, aquela oração em que o suor se transformava em sangue. Você vai ver o tamanho, a importância desse sangue. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. De novo, debaixo da terra. O sangue de Cristo, esse sangue tão valioso, esse sangue que saiu de uma carne que foi esmagada, ele serve para isso aqui. Ele não serviu para sair se gloriando, para sair se vangloriando, não, ele serviu para isso aqui, para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, acelerando aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a salvação é pela fé, do começo ao fim. Aleluia! Não é pela obra, para ninguém se vangloriar. Glória a Deus! Então, de fé em fé, simplesmente o que Paulo quer dizer, somente pela fé. Aí quando você chega lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai falar, e a fé não é sua, foi um presente que Deus te deu. De novo, a gente não pode nem se gloriar nisso. Nem a fé que você acha que você tem, ela não é sua. Foi Deus que te deu um presente. Glória a Deus! Mais uma vez, olha o nosso amigo. Olha o nosso amigo. Obrigada, Jesus! Amém. Amém. Aleluia. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A última saideira rapidinho, Abacuque capítulo 2, versículo 2. Abra lá em Abacuque capítulo 2, versículo 2. E vou botar os irmãos aqui no contexto rapidinho falando para vocês sobre o profeta Abacuque. Ele viveu num tempo muito difícil. Ele foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel. Só que Abacuque, ele tem uma atitude diferente. Você vai ver Abacuque, eu não vou falar debatendo porque é muito pesado, mas ele vai estar ali, questionando a Deus. Ele vai estar perguntando por que está tendo aquele sofrimento todo. Ele veio num tempo em que a Babilônia já tinha começado a invadir Israel, melhor, Jerusalém. Ou seja, o povo escolhido de Deus, aquele povo que tinha sido livrado de tantas tentativas de invasões, aquele povo tão superestimado, estava sendo invadido, Glória a Deus! estava sendo atacado, estava sendo dominado e estavam passando fome. E aí o profeta começa a indagar Deus. Ele começa a perguntar, mas isso não é o teu povo? Isso não é o teu povo? Trazendo para o dia de hoje, todo mundo aqui passa um momento difícil, todo mundo aqui passa por um percalço na nossa vida, todo mundo aqui tem um tropeço feio na vida. Pode ser por saúde, pode ser por problema financeiro, pode ser por atitude, pode ser por teimosia. Todos nós temos problemas aqui em nossas vidas e passamos por momentos difíceis. Muitas das vezes nem causamos, não somos nem causadores dele, mas eles vêm até nós, ou por parente, por filho, por pai, por mãe, por irmão, e a gente às vezes se pergunta, meu Deus, eu te sirvo e eu continuo nesse sofrimento. É mais ou menos aqui o que o profeta Abacuque ele está indagando a Deus. Então Deus, dialogando com Abacuque questionando por que esse sofrimento, gente morrendo, a gente não é o seu povo escolhido. Olha o que Deus fala para Abacuque, no capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhos, em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, essa visão fala do fim, e não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Veja bem as palavras de Deus. Deus está falando aqui, ela não se atrasará. Escreva, o ímpio está envanecido,
Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. O povo aqui estava passando por um momento difícil, o Abacuque estava passando por um momento difícil, fragilidade da sua fé, questionando a Deus por que ele estava sofrendo, por que o povo estava sofrendo. Qual foi a resposta de Deus? Veja bem, eu trago salvação lá no futuro, eu trago uma promessa lá no futuro, aí você vai o tempo determinado. Isso aqui é para a gente, irmãos. A gente está passando por um momento difícil, a gente quer salvação agora. Nosso Senhor não está nos prometendo aqui uma salvação de um carro quebrado, antes fosse. Ele não está aqui nos oferecendo uma salvação de um pagamento de uma conta no banco. Ele não está aqui nos oferecendo, embora ele possa estar oferecendo uma salvação de uma cura, não. O que ele está nos oferecendo aqui é salvação de uma ilha que está por vir. É isso que ele está nos oferecendo. Então isso é para o tempo determinado, onde só Deus sabe o momento. É difícil sofrer, sentir dor, passar por momentos difíceis, mas a gente tem que se agarrar nisso aqui. A promessa é para o tempo determinado. E aí Deus acrescenta: o justo viverá pela fé. Temos que ter fé. Rapidinho aqui vai encerrar 4 aplicações práticas para a gente. Primeira, ser crente não é sermão. Ser crente não é vir para a igreja cantar, como eu falei aqui. Ser crente é praticar tudo que aqui está escrito. Ser crente é debruçar o joelho no chão quando você não tem uma resposta para algo. Quando você só quer duvidar, vacilar, ponha o joelho no chão. Olha a Deus, plano, conversa com o pastor, conversa com o missionário, conversa com os irmãos. Isso é ser crente. Ser crente não é vir aqui ouvir pregação, cantar louvor e ir para casa. Não é andar com a Bíblia embaixo do braço e nem no meio das pernas. Isso não é ser crente. Segunda aplicação. Se você não está sentindo o poder de Deus na sua vida, se examine. Se você não está sentindo Deus te livrando do poder do pecado, para e analise a sua vida. Você está errando alguma coisa. Não é Deus que erra, somos nós. Estamos insistindo em algum erro. Estamos tropeçando na mesma pedra ali, com uma certa insistência, quando na verdade basta desviar ou pular. Então, se você não está sentindo o poder de Deus na sua vida, tem alguma coisa errada aí. E aqui eu falo, Davi, quando lutou contra Golias, ele arremessou uma pedra e acertou o gigante. Obviamente, Deus fez isso. Mas quem arremessou a pedra? Foi Davi. Ou seja, nós temos que fazer o movimento. A gente tem que arremessar a pedra. Deus se encarrega de acertar a cabeça do gigante, mas a gente se encarrega dessa pedra. Ou seja, a gente tem que fazer o movimento. A gente vai mirar a testa com fé. A gente vai aceitar. Ou seja, se livrar do pecado não é uma coisa tão simples. A gente tem que fazer o movimento. Assim como Davi fez. Davi não ficou questionando: será que eu vou acertar? Será que eu não vou? Não. Ele pegou a pedra, acabou se pedrinho e foi. E arremessou. Ou seja, o movimento de arremessar é nosso. O resto é Cristo. A gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que tentar. 3, como eu falei aqui, não se envergonhe do Evangelho. Pregue em tempo e fora de tempo. Em todo lugar. Não vamos ser aquele crente chato que fala: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o tempo todo. Não. Mas procure examinar as situações como se você estivesse em um culto. Observa e vê onde é que você pode encaixar Cristo naquele momento ali. Onde é que você pode encaixar o Evangelho em determinado momento? Se você parar para observar, no decorrer do dia, você poderia ter pregado para várias pessoas que você não pregou. Porque você ficou pensando só no seu próprio umbigo. Então, examine, comece a examinar. Mas eu também tenho um problema, para não me deixe. Quando eu estiver aqui, no meu culto racional a Deus lá fora, eu vou estar aqui, observando onde é que eu posso pregar o Evangelho.
Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, gratidão. Aleluia. O que eu falei mais alto? Porque nós temos que ter gratidão. Glória a Deus. Aqui tem 25 irmãos. Se a gente for contar aqui 100 metros quadrados aqui, deve ter umas 100 pessoas. Então, de 120 pessoas, 20 foram escolhidas para ter o coração iluminado. Aleluia. Ter gratidão por ele ter iluminado o meu coração, o coração de vocês. Mas ele iluminou para quê? Para enxergar Cristo. Sem essa iluminação, sem esse poder que Deus tem no nosso coração, a gente não iria enxergar Cristo. O Evangelho para a gente é ser só mais uma religião, como tantas outras. Então seja grato por isso. Quando você botar o seu joelho no chão, Senhor, muito obrigado por ter revelado o Evangelho para você. Obrigado pela sua salvação. Glória a Deus. Amém? Amém. Então aqui eu espero ter deixado uma palavra firme para os irmãos. Você vê, são 2 versículos pequenos, mas se eu fosse falar tudo que está escrito, eu escrevi, eu tenho certeza que eu não conseguiria voltar mais aqui para pregar. Porque a gente é virar a noite. Amém? E assim eu agradeço a minha riquíssima